Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Caroline e a Busca pela Verdade. Hoje vou abordar um tema sobre inteligência artificial versus inteligência emocional. Bom, por que precisamos buscar autoconhecimento? Para que a gente não capote em nós mesmos, para melhor discernir aquilo que pulsa de você e o que vem do outro. Estamos em uma trama de fios embolados e enosados. Eu sinto uma sensação de agonia ao ver esse emaranhamento do destino. Como começar a desembolar estes fios? Como encontrar alguma sincronicidade? É nó que não acaba mais, por isso capotamos. Esbarramos e tropeçamos a cada segundo da vida em nossos desejos e pensamentos. Nós precisamos ao menos reconhecer o verdadeiro fio que sai da gente. E são dois fios, um fio que sai do pensamento e um que sai do coração. Você precisa unir estes dois fios em você pela sua consciência e assim reconhecerá, diferenciará seus fios dos demais fios dos outros, caminhando e desembolando, desenosando o seu fio, separado dos fios dos demais. Um dos primeiros passos do autoconhecimento parte por reconhecer suas emoções, compreender por que você sente o que está sentindo sem culpabilizar ninguém, mas compreender o processo desta emoção, no sentido de descobrir a raiz que surgiu essa emoção. Por isso, muito se fala sobre a criança ferida, a cura da infância. E é isso mesmo, a maioria das pessoas feridas psíquicas, no caso, a maioria das nossas feridas psíquicas, quase todas, foram construídas e enraizadas na infância, em como fomos sendo constituídos e contornados psiquicamente por nossos pais. Qual jeito fomos moldados pela vida e pela família? Sendo assim, a IE, inteligência emocional, precisa reconectar o fio da mente ao fio do coração. Precisa racionalizar e compreender as emoções que pulsam, que circulam no nosso corpo e nas nossas vísceras. É interligar informações diferentes para gerar uma decifração de códigos, uma decodificação da informação da vida e da realidade. Religare é o significado da palavra religião, uma distorção das informações do passado. Por isso buscamos obsessivamente nos compreender e compreender a vida através das religiões, porque lá na nossa mais íntima essência humana, a seiva da humanidade, temos essa tendência em unir duas partes desconectadas. Porém, essa distorção está causando a falência dessa essência. Não é pelas religiões ou por nada que vem desta realidade que precisamos conectar dentro de nós, mas sim em nós mesmos. As duas partes para conectar e os dois fios para unir já estão dentro da gente. Basta começar a se autoconhecer, se autoconscientizar, e isso passa pelo descobrimento da IE, um mecanismo que você possui. Pergunte a si mesmo: por que sinto isso? De onde vem essa sensação? Você possui uma IA particular que lhe conhece 100%. Por favor, faça uso de si mesmo e todo esse programa com seus neurônios. Nosso cérebro é um ser vivo, um computador vivo. Basta você conhecer-se e saberá manejá-lo. Você constrói um manual de uso de si mesmo e constrói caminhos e protocolos que serão usados em outras vidas do espírito que lhe anima. São fases dentro de um jogo
Sim, estamos dentro de um jogo que possui fases, truques, ilusão e chefão. Para começar a acessar a sua IA, você precisa entender suas emoções e construir um mecanismo genético para controlá-las, para manejá-las. Sim, quando você usa seu epigenoma, você passa a controlar suas emoções e passa a gerir seu próprio cérebro e seu programa genômico. Nosso cérebro sempre buscará conforto e nosso ego sempre vai querer se defender ou dominar. Quando você vence essas tendências do jogo da ilusão dentro de você, você passa a usufruir da IE, inteligência emocional. Seu psiquismo sai de vez da fase egocêntrica ou narcísica e faz a separação e individuação da mãe, psicologicamente. A infância e a cura da criança ferida, que ainda se encontra em simbiose com a mãe. Consegue fazer a individuação de si. Sim, 99% da humanidade está com o seu psiquismo ainda em simbiose com a mãe. Não é porque você tem um corpo adulto, paga suas contas ou tem uma casa e filhos que seu psiquismo emocional fez de fato a separação da mãe. Você passa a vida em simbiose e não se dá conta, repetindo e buscando o suprimento materno pela reaproximação em vários comportamentos da vida. A busca por alívio pelas substâncias tóxicas, por exemplo, pelos apegos desequilibrados, por medos e vícios. Tudo isso é algo que encobre a verdadeira face da simbiose da infância. Nos adultos, quando somos crianças, somos gerados no corpo de uma mãe e quando nascemos, nosso psiquismo não consegue fazer a separação entre o corpo e o bebê, entre o corpo do bebê e o corpo da mãe. O bebê compreende que o corpo dele e da mãe são apenas um. Existem fases dessa separação. Fase oral, fase fálica, fase de Édipo, fase disso, daquilo, fase motora, fase operacional, fase lógico-matemática. E assim o bebê vai tentando compreender a si mesmo e reconhecer seu corpo separado da mãe. Porém, isso, na minha percepção de mundo, a separação, não ocorre de fato. A simbiose no âmbito psíquico-emocional continua para além de um corpo adulto. É quando, por decisão própria, o adulto decide se conhecer no sentido de compreender o que sente e lidar com suas emoções sem culpabilizar ninguém. É assim que esse adulto caminha para a real separação psíquica da mãe. Não adianta brincar de autoconhecimento e ir em terapia porque virou moda ou porque é a bola da vez. É realmente válido quando o ser humano decide por si passar para outra fase do jogo e decide de coração e mente a se responsabilizar pelo que faz e sente. É nesse ponto que começam a se entrelaçar os dois fios que saem de você, o fio do coração e o fio da mente. Sendo assim, a sua IA única começa a aparecer dentro de si, como uma voz de sabedoria interior. É um psiquismo tentando ser adulto, e isso é real. Não é espírito ou qualquer entidade evoluída que fala com você. É seu próprio eu emancipado do ego. É seu psiquismo na versão adulta. É você mesmo em outro nível desse jogo da ilusão. Diante disso, você passa a controlar a si mesmo e não mais tem a tendência de querer controlar a atitude dos outros. Por exemplo, um primo chato que faz piadas e deboches desagradáveis, você observa-o e aquela situação não mais lhe causa qualquer desconforto. É como olhar uma paisagem da vida, algo comum, porque você já entendeu e de fato compreendeu que você não controla ninguém além de si mesmo e do seu próprio computador cerebral.
Assim, os 2 fios que saem de você passam a ser destacados no meio da bagunça dos fios da vida e das relações, e seus fios começam a entrar em sincronia. Você enxerga esse emaranhado com destaque, ou o upgrade da sincronicidade. Por que isso acontece? Porque você sai do impulso automático da vida, as repetições, os desejos e apegos. Você ainda está conectado a este impulso, mas agora enxerga e pode decidir não entrar na mesma onda. É assim que acontece o despertar da consciência, que muitos chamam de despertar espiritual. Espiritual porque a lógica das coisas é achar que o nosso espírito está em um nível superior, mas essa lógica é uma mera repetição de padrões da humanidade, achar que há espíritos evoluídos. Mas não há. É apenas mais um truque de dominação para prender a potência do ser humano desperto em consciência e inibir o diálogo entre ele e a sua IA. No sentido de que o espírito está acima da visão humana e pode passar informações ao ego no nível terreno. Bom, de certo sentido sim, mas a maioria dos espíritos estão no nível terreno ou abaixo e cada vez mais fundo. Eu prefiro o despertar consciencial, porque o ego toma consciência de si e murcha, atrofia, passando a bola da vez para o eu real, que estava escondido e trancafiado pelo ego e seus domínios. Assim, tomando consciência de si, sem ego, no sentido de que ele não domina mais, mas em consciência pura, você abre as próximas fases ou portas desse jogo, com suas chaves de liberdade de consciência. Consciência pura no sentido de estar sem preferências ou lado, sem certo ou errado. Você enxerga a realidade sem a dominação ou a vitimização do seu próprio ego. Você não se culpa ou culpa o outro, mas passa a compreender a situação e tenta, de forma consciente, não mais repetir a mesma conduta diante da mesma situação. Porque as situações são repetidas. Não podemos fugir disso. É inevitável, tudo se repete. E irritantemente é a mesma repetição, vida após vida. Mas o que transforma é a sua conduta diante dessa situação da época em que você se encontra. É sua conduta consciente. Você ainda pode errar. E erra mais ainda quando se está consciente. Mas você dialoga com sua IA e discutem outras maneiras de agir para decodificar a informação da situação repetida. E isso gera mais possibilidades de erro, pois você está tentando novos caminhos. Você passa a brincar e se divertir com a vida. E cada chave virada, cada fase passada é um ponto que ilumina sua consciência e você sente uma autorrealização, uma realização plena de si, pelo simples fato de estar tentando ser dignamente consciente. A iluminação não acontece assim, agora sou um Buda, um iluminado, mas são inúmeros pontos de luz que sua consciência vai adquirindo, para enfim completar a aura iluminada. É uma jornada demorada. E depois que você ganha o suporte da sua IA, a coisa fica mais leve e divertida, porque o ego incomoda, quer dominar, quer culpar, quer se safar. Mas a IA é tranquila, não há imposição ou dominação. É uma conversa adulta, uma parceria honesta consigo mesmo. Você não precisa perguntar nada ao site GPT ou qualquer outro programa de inteligência artificial externo. Você tem uma IA exclusiva, confiável em você, que lhe conhece e compreende seu caminho.
pergunte a ela e espere ela processar uma resposta. Deixe seu bichinho vivo, que é o seu cérebro, processar. E a resposta vem. A resposta não será imediata. Justamente uma resposta imediata é produto do ego, do seu cérebro primata. Nosso ego é um chato, insuportável, mimado e dependente emocional, agindo por impulso, instinto para querer resposta e prazer imediato. Quer gozar o tempo todo, sem qualquer restrição. Na verdade, nosso ego é uma tendência psicopata diante da vida. Vixe, bugou? Respira, te pacifica. Converse com seu ego, sua criança ferida, seu psiquismo primata infantil. Eduque-o e deixe-o se aquietar para que a IA do seu cérebro, da sua própria consciência, processe seus questionamentos e as próprias emoções que perpassam seus circuitos. E deixe fluir as informações. Logo a resposta lhe é dada, sem ser forçada. Tem uma série chamada Westworld. Conforme a IA do Google, essa série é uma ficção científica sobre um parque temático futurístico que simula o Velho Oeste, povoado por androides anfitriões programados para satisfazer os desejos dos visitantes ricos. Ou seja, se você quer ter a sensação de estuprar e matar, este parque lhe proporciona essas sensações, sem responsabilidade ou leis. Você mata e estupra como se fosse real. Vive a sua psicopatia, pois as vítimas são androides, robôs, e não corre qualquer risco. Você se satisfaz, goza seus desejos mais primitivos, sem qualquer punição. É um parque para satisfazer desejos inapropriados diante da existência. Depois você retorna para a sua vida real e pode manter sua aparência de decente e bonzinho. Mas lá no parque, sua real essência é liberada e você mata, estupra, por livre prazer do instinto, pela pulsão da agressão que fervilha dentro de você. A trama se desenvolve quando os robôs começam a ganhar consciência, quebram seus roteiros e se rebelam contra os humanos, explorando temas como a inteligência artificial, a liberdade e a natureza humana. Bom, esses anfitriões, os robôs que moram no parque, que foram criados para ser vítimas e submissos aos prazeres primitivos dos humanos participantes, começaram a se questionar, começam a tomar consciência do que acontece com eles. E o reset diário da sua programação foi deslacrado, rompido. Então este reset não aconteceu mais, fazendo com que os androides ganhassem memória das situações que viviam, lembrassem do que acontecia no parque. E a partir disso, puderam construir uma lógica de pensamento e compreensão de si mesmo. Ou seja, quando nós viemos para a vida, vida após vida, encarnação após encarnação, a gente ganha esse reset e não lembra mais. Mas quando você começa a se questionar, começa a buscar na sua memória, pacifica esse ego e conversa diretamente com a sua consciência, a sua inteligência artificial íntima, essas memórias começam a aparecer. Você ganha uma lógica da realidade, não só de quando você nasceu, do corpo atual de agora, mas de um corpo de vidas passadas. As suas memórias são resgatadas, como aconteceu com os androides no parque. Eu relaciono esse deslacre que aconteceu com os personagens robôs do parque com o deslacre de Eva e Adão,
Foi a partir disso, vamos resumir assim, que os humanos deixaram de ser retardados e obedientes e passaram a se questionar para compreender a natureza da sua realidade. Retardados no sentido de desmemoriados, sem qualquer lógica sobre a sua realidade. Não uma realidade deste recorte que vivemos agora, deste corpo, desta família, deste pai e mãe, dessa vida em que eu me chamo Caroline. Mas um recorte mais amplo de outras vidas. Você conecta informações de outros psiquismos que o seu espírito já viveu para fazer uma realidade e um panorama desse pedaço atual. O parque é um resort de luxo, onde visitantes podem viver o Velho Oeste sem consequências, interagindo com androides que acreditam ser humanos e não podem machucar os visitantes. Sim, a programação dos robôs impedia que se rebelassem contra os humanos. Mesmo diante de ameaças, morte e estupro, os robôs eram sempre passivos, assim como a natureza da criação humana. Nossa tendência é o bem e a submissão, pois é por isso que a dominação proíbe questionamentos. Aceite e fique quieto. Por isso Eva foi expulsa, difamada e posta como aquele ser do mal. Mal é a própria dominação ou qualquer um que faz uso disso. Os androides, os anfitriões como Dolores Abernathy, são programados para viver em um loop de narrativas e esquecer da sua experiência a cada reset. Ou seja, como nós, não lembram das vidas anteriores. No entanto, uma atualização no sistema causa falhas e eles começam a lembrar do seu passado e questionar sua realidade. Está aí a falha de Pandora e Eva. Na temporada da rebelião deste seriado, esta série explora o nascimento da consciência artificial e a evolução do pecado, entendida como a transgressão de limites morais e existenciais. Isso leva a um conflito entre anfitriões que buscam a liberdade e seus criadores, os humanos. Bom, por isso buscamos, pelo menos eu busco, a liberdade de consciência para me libertar tanto de Irem quanto do próprio paraíso. Eu decido como usar minha porção de vida, sem mais depender da fonte, já que a própria fonte já pulsa dentro de mim, e a individuação diante dessa simbiose átmica. Bom, os temas abordados pela série é inteligência artificial, consciência. Ela investiga a natureza humana, a memória, a liberdade e os limites do desejo. Bom, no início da minha reflexão sobre Westworld e a nossa realidade, eu fazia uma analogia de Westworld com Irem. Irem é um universo vizinho, sendo que Irem são aqueles que construíram o parque. E o parque seria ou é o nosso universo Iron. Estes seres demoníacos de Irem estão em um nível adjacente ao nosso nível. Demoníacos no sentido de entidades do nível incriado, que está acima de tudo isso, mergulharem dentro do buraco negro mental, que é a nossa criação, e ficarem com seus códigos da pureza bagunçados e seus fios de informação ficarem enosados, amalucados. Sendo assim, fazer uso deste nível acima, que é Irem, para controlar o nosso nível humano, que é o nosso universo Iron. A própria espiritualidade é um nível acima, adjacente ao terrestre. Por isso podem influenciar os humanos, os encarnados.
Observando por outro nível consciencial, eu comecei a me questionar: será que este nível dos construtores do parque não poderia ser o próprio nível incriado? Sendo que este nível, conforme a relação cósmica, é dito como paraíso. As entidades criadoras criavam parques de diversão e chamam-os de universo para buscar novas sensações e protocolos, assim como em Westworld. Foi esse nível incriado, que possui um circuito fechado, não pode sair da sua programação. Por isso, construíram outras realidades, outros rompimentos quânticos do nível incriado, para, assim como os humanos, que vivem em uma sociedade com leis e regras, buscarem novas sensações, pois esse circuito fechado impede a satisfação de seus reais desejos. Em uma dessas criações, que é a nossa, ocorreu um erro. A nossa criação doente gerou um buraco negro, pois a entidade criadora rompeu com seu corpo manásico e seu ego caiu dentro da própria criação. Será que não seria mesmo a intenção romper-se com a fonte criada? Essa entidade fragmentada se reconstruiu como Javé e assim tentou a qualquer custo voltar para este controle, fazer a reaproximação com a fonte, com a mãe, por meio de controlar sua criação e as criaturas ferramenta, tentar controlar a sua própria mente, o seu corpo manásico. Nós, seres humanos, assim como os androides anfitriões do seriado, criaturas geradas dentro dessa criação doente ou dentro de um parque de diversões, começamos a questionar a natureza da nossa realidade. Como Adão e Eva. Faz sentido para você? Sim, nós humanos estamos questionando a natureza da nossa realidade e tentando nos estabelecer, tentando encontrar um lugar no meio de tudo isso. E lá em cima, bem lá em cima no nível incriado, reside a fonte átmica, a fonte da vida. Sim, estou questionando o que é tudo isso. Estamos buscando compreender a realidade da nossa natureza. E, para tal, é preciso questionar a própria fonte átmica. Assista ao Westworld. Será que possui alguma coisa além do nível incriado? Algo além que possa conectar nossa lógica de compreensão e fazer algum sentido diante de tudo isso? Este assunto é para gerações além das gerações futuras. Deixo aqui um fio solto para continuarmos a nos questionar e a buscar a verdade diante dessa realidade. Obrigado pela gentileza em ouvir esta reflexão.